Amém, meus irmãos? Por gentileza, abra sua Bíblia, na carta de Tiago. Hoje nós vamos iniciar a exposição no capítulo de número 3. Eu quero fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 12. E o nosso tema é queimando a língua. Tiago vai falar sobre o tropeçar na palavra. Não só na palavra de Deus, mas também na maneira como nós nos comunicamos, como nós falamos, proferimos as palavras. Tiago, capítulo de número 3. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal homem é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também a naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Oremos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra mais uma vez. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ensine, que o Senhor nos instrua a respeito da Sua vontade. E nessa noite em específico sobre esse tema, que possamos compreender o que Tiago disse, debaixo da inspiração e da direção do Senhor. Que sejamos edificados, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, ao que parece, os cristãos a quem Tiago escreve estavam tendo sérios problemas com a língua. Ao que tudo indica, nesta carta, a igreja estava passando por alguns problemas que eram decorrentes da comunicação entre os irmãos, da maneira como os irmãos falavam, sobre o que eles falavam e como isso estava afetando diretamente o relacionamento entre eles. No capítulo 1, versículo 19, que nós já lemos e estudamos a respeito, Tiago disse assim: Sabeis isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ele já havia advertido os irmãos a ter cuidado com a sua linguagem, com a maneira de falar, pedindo para que eles fossem pacientes e que deixassem para falar no momento oportuno. No versículo 26 do capítulo 1, ele também havia dito: Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes essa pessoa engana o seu coração e a religião dessa pessoa é vã. Ele fala sobre a verdadeira piedade e a importância de controlar a língua. No capítulo 2, no versículo 12, ele já havia dito: Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Eles estavam tanto quanto preocupados com os irmãos que falavam a respeito da palavra, mas parece-nos que eles não estavam vivendo em conformidade com a palavra. E aí nós ficamos imaginando como é que deveria ser o culto naquela igreja. Como seria
a reunião daqueles irmãos num domingo como esse. O capítulo 4 nos dá alguns apontamentos para que a gente perceba a gravidade do problema que existia naquela igreja por conta dos falatórios. No capítulo 4, e nós vamos chegar lá, no versículo 1, ele disse assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Ele reconhece que há brigas na igreja que são decorrentes dos falatórios, das fofocas. No versículo 11 do capítulo 4, ele vai então dizer o seguinte: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Ele está um tanto agora quanto preocupado com aqueles irmãos que estavam proferindo julgamentos a respeito de outros. E no versículo 12 do capítulo 4, ele vai dizer: há um só legislador e juiz que pode salvar a alma e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Então, com base aqui no capítulo 4, a gente começa a imaginar como é que deveria ser o culto naquela igreja. Porque, às vezes, nós temos a impressão de que somente nós é que temos problemas com falatórios, com pessoas que emitem suas opiniões, que dão suas opiniões a respeito de outros ou de determinados assuntos e que acabam ferindo algumas pessoas. E o que nós vamos aprender nessa noite, com base na palavra de Deus, é que o poder das palavras que nós proferimos é talvez um dos maiores poderes, se assim é que a gente pode dizer, que Deus nos dá. Podemos usar a nossa língua, os nossos lábios, para louvar a Deus, para orar, como nós estamos fazendo, para pregar a palavra de Deus, para levar os perdidos, como o hino que nós cantamos, até que Ele venha. O que é que nós temos que fazer? Falar que Jesus voltará, e nós fazemos isso através das palavras. É um privilégio e tanto, não é? Poder falar do Evangelho, poder falar de Cristo. Mas Tiago vai nos dizer que nós também somos capazes de, com a mesma língua que nós louvamos a Deus, que nós oramos, que nós pregamos a palavra, com essa mesma língua, com esses mesmos lábios, nós então proferimos mentiras que podem arruinar a reputação de algumas pessoas e também magoá-las profundamente. Com a mesma língua que nós falamos de Deus, nós também propagamos o mal e semeamos o pecado entre nossos irmãos. A nossa capacidade de proferir as palavras, aqui, na visão de Tiago, está ligada à nossa capacidade de influenciar as pessoas. Por isso é muito importante que nós tomemos todo o cuidado possível para não falar aquilo que é inconveniente a nós cristãos. E como é que ele vai fazer isso, irmãos? Ele vai deixar bem claro para todos nós que precisamos ter controle na nossa fala. E nós precisamos entender que aquilo que a gente fala tem consequências muito sérias. Tiago vai fazer isso de uma maneira muito interessante. Ele vai apresentar, se você prestou atenção na leitura desses 12 versículos, você deve ter percebido que ele usa 6 imagens. E essas 6 imagens estão divididas em 3 categorias, com 2 imagens em cada uma delas, para falar a respeito de uma capacidade que está atribuída à nossa língua, à nossa fala. Vamos então ver? Primeiro, a língua tem o poder de dirigir. É isso que Tiago vai nos dizer. E ele vai usar a imagem do freio e do leme, verso 1 ao verso 4. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Quando nós olhamos o contexto, nós percebemos que algumas pessoas estavam disputando, estavam guerreando, estavam brigando pela função de mestres na igreja. Algumas pessoas, talvez, pela admiração que era atribuída àqueles que eram mestres, essas pessoas estavam buscando a relevância na comunidade
e queriam o destaque de ser aquele que ensinava a palavra de Deus. Talvez homens com grande capacidade oratória, com boa fala, com boas argumentações, com bom raciocínio. E essas pessoas então estavam desejando o ministério de ensino, buscando o prestígio do cargo, buscando o reconhecimento da liderança, se esqueciam da responsabilidade e do duro juízo que viria sobre aquela pessoa que teria que prestar contas pelo ensino que ela estava realizando. Por isso que Tiago então vai dizer que os que ensinam a palavra de Deus serão tratados com mais duro juízo, com uma maior rigidez. Deus vai cobrar daqueles que, entre aspas, aqui são mestres e que deveriam usar a língua para compartilhar a palavra de Deus. Então alguém investido de autoridade para estar à frente do povo, falando a respeito da palavra de Deus, deve preocupar-se exclusivamente em compartilhar a palavra e não o que ele acha. Porque essas pessoas serão levadas com uma dura rigidez e Deus há de cobrar daqueles que são considerados ensinadores. E havia uma certa disputa lá. Algumas pessoas que talvez nem estavam preparadas para a função, mas queriam e buscavam isso por causa do prestígio. E aí então nos surge uma pergunta: será que apenas essas pessoas, consideradas mestres, é que tropeçam em palavras? Será que somente as pessoas que estão ligadas diretamente ao ensino e que falam publicamente estão sujeitas a tropeçar em palavras? Ou todos nós tropeçamos em palavra? Tiago tira de um grupo restrito e amplia para toda a igreja. No verso 2 ele diz assim: porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, se existe no meio da igreja uma única pessoa que diz assim: eu não erro, tudo que eu falo é milimetricamente pensado, analisado, exaustivamente examinado, e tudo que eu falo brilha como ouro, é polido, é cuidado, é zelado, e eu não tropeço em nada. Ele diz assim: tal homem é perfeito, tal varão é perfeito e poderoso então para controlar todo o seu corpo. Se ele freia a língua, ele deve demonstrar com toda a sua vida que ele tem capacidade de ser uma pessoa madura. Se vocês lembrarem, no capítulo 1 e no capítulo 2, Tiago tratou sobre a maturidade. Ele falou sobre palavras e ações. Falem, mas façam. Preguem a doutrina, mas adornem a doutrina com o bom testemunho de vocês. Mostrem o que vocês creem, não só professando, mas também vivendo. E aqui ele coloca os pecados da língua no topo da lista de dificuldades que nós vamos enfrentar durante toda a nossa vida. Por essa razão ele diz assim, que se alguém frear a língua, se você controlar a sua língua, você tem condições de dominar todo o seu corpo. Quem controla a sua língua, domina todo o seu corpo. Por isso ele diz que esse varão é perfeito. A maior guerra que nós enfrentamos atualmente é a chamada guerra de narrativas. Essa batalha, essa guerra de informação. Vejam aí as disputas presidenciais para governadores, os políticos, ou quem fala de forma pública, quem grava vídeos para a internet, jornalistas, tudo o que você fala, as pessoas pegam trechos da sua fala e podem deturpar o conteúdo do que você falou. Não só quando você fala, mas até quando você escreve. Nós vivemos uma guerra de narrativas, de uma geração que tem muita dificuldade de se aprofundar em determinados assuntos, porque nós estamos acostumados com coisas rápidas. Nós não temos o hábito de ler um livro, por exemplo, mas nós gostamos de ler frases de efeito.
Nós não gostamos de ler textos na internet, mas nós gostamos do Instagram, nós gostamos de foto, nós gostamos de selfie, porque nós não estamos habituados ao mundo da reflexão, da análise, dos valores e conceitos, da compreensão do texto, e nós nos tornamos presas fáceis de manipuladores de narrativa. E a gente começa a acreditar em tudo que a gente escuta, porque nós não temos disposição para investigar o conteúdo. Nós somos dissimuladores, espalhamos fake news. Nós estamos agora na guerra das fake news, das mensagens falsas. Eu estou em vários grupos de WhatsApp e estou sempre naquela batalha dizendo assim, fulano, ciclano, beltrano, isso aqui é fake, isso aqui não é verdade. É trechos de uma fala, é inventar algum assunto a respeito de determinado algo que aconteceu num país, ou sobre igreja, ou sobre nós mesmos. Quem nunca foi vítima de uma falsa mensagem? Então, esta é a batalha que nós estamos enfrentando. E o que Tiago vai fazer aqui é escolher 2 pequenos objetos que têm uma grande capacidade de domínio, de controle. Olha a percepção de Tiago. Ele pensa na língua como um pequeno membro no corpo, e ele lembra então do freio e do leme. E assim como esses 2 pequenos objetos têm a capacidade de controlar, um controlar a força do cavalo e o outro controlar um grande navio, ele vai dizer que a língua, um pequeno membro, controla todo o corpo, sendo para bem ou para o mal, sendo para fazer o que é certo ou para fazer o que é errado, sendo para abençoar ou para amaldiçoar, para trazer vida ou levar à morte. E como é que Tiago vai fazer isso? Verso 3 e verso 4. Ele vai dizer, ora, nós colocamos freios nas bocas dos cavalos para que eles nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes, os navios tão grandes, enormes, levados de ventos impetuosos de um lado para o outro, esses navios se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. O que é que Tiago vai fazer aqui, irmãos? Ele vai nos levar a uma análise, a uma reflexão, usando esses pequenos objetos. No primeiro momento, ele vai dizer que esse pequeno freio, colocado na boca do cavalo, controla sua grande força. E esse pequeno leme permite que o timoneiro controle um grande navio. O que é que Tiago está nos dizendo? Que apesar de ser pequena, nossa língua, ela tem o poder de controlar e de realizar grandes coisas. Quem sabe usar a sua língua tem um grande poder de influência. Às vezes a gente não tem noção da capacidade que Deus nos deu para influenciar outras pessoas. E influenciar tanto no sentido bom, por exemplo, você pode ser um grande ensinador das Escrituras. Pessoas podem amar estar ao seu lado e te admirar, porque você é rico em conhecimento da palavra e compartilha esse conhecimento. Pessoas podem desejar a sua companhia porque você é alguém que lhes fala a verdade. Mas também pode ser que, ao usar a língua de maneira indevida, pessoas fujam da sua companhia. Não queiram estar ao seu lado. Não queiram fazer parte do seu círculo de amizades, de convivência, porque vão dizer, só fala besteira, só fala da vida dos outros, só amaldiçoa, fica o tempo todo reclamando. É uma pessoa desgastante, sabe? É uma pessoa que nos deixa exauridos, é uma pessoa que está sempre olhando as coisas do lado ruim. E ele está dizendo, olha, assim como um freio controla a força de um cavalo, e como um pequeno leme controla uma grande nau, a sua língua também pode controlar todo o seu corpo. Outra coisa interessante, um pequeno freio consegue superar a natureza selvagem do cavalo. E um pequeno leme consegue superar ventos e correntes que poderiam afundar o navio. Na mente de Tiago,
A pequena língua que nós temos é capaz de superar muitas forças contrárias. Como você se comporta quando passa por lutas e dificuldades? Uma coisa é nós louvarmos a Deus, falarmos das grandezas de Deus, abençoarmos os nossos irmãos quando tudo vai bem. E quando nós estamos passando por um momento de grande dificuldade? Nós continuamos louvando a Deus? Nós continuamos falando das grandezas de Deus e sua vontade santa e perfeita? Ou nós nos posicionamos no time que murmura, que diz assim, não, esse Deus não é tão bom assim. Esse Deus não nos assiste nas dificuldades. Será que Deus não está vendo o sofrimento que eu estou passando? Será que Deus tem prazer em todo esse sofrimento, nessa doença, nessa escassez? Que Deus é esse que essa comunidade serve? Que Deus é esse que tem uma aliança com este povo? Olha as dificuldades e as privações que ele passa. Tiago está dizendo que a língua é capaz de superar muitas forças contrárias. Um outro ponto interessante, que o cavaleiro hábil, ele no uso do freio coloca o cavalo sob seu controle. Um cavaleiro que sabe usar esse instrumento, ele tem domínio sobre o animal. Da mesma forma, o timoneiro experiente é capaz de controlar um grande navio em meio à tempestade, usando corretamente o leme. Pode ser que você esteja em momentos de profunda crise, que de repente te levariam a práticas pecaminosas, mas porque você tem domínio, porque você tem habilidade, porque você tem maturidade, porque você tem capacidade, à luz das Escrituras, para dominar a sua língua, as suas palavras, você se mantém corretamente. E você clama a Deus e pede ao Senhor que lhe dê seriedade, tranquilidade, que lhe dê paz, para lidar com todas as adversidades. Lembra no capítulo 1? Ele falou, não fiquem irados, sejam tardios para falar. Às vezes nós somos atacados, ofendidos, maltratados, desprezados, e o primeiro momento, assim, a vontade é de reagir com rigidez, brigar, revogar os direitos, falar alto, gritar, xingar, impor a nossa vontade, e ele está dizendo, controle-se. Se você controlar os seus lábios, você poderá controlar todo o seu corpo. E nós temos, irmãos, vários ensinos na palavra de Deus. Por exemplo, Salomão disse em Provérbios 18, 21, ele disse o seguinte, a morte e a vida estão no poder da língua. Davi, no Salmo 141, do 3 ao 4, ele disse, Senhor, coloca guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, não permitas que o meu coração se incline para o mal. O próprio Jesus disse, Mateus 12, 34, porque a boca fala do que está cheio o coração. A fera mais difícil de ser domada por nós é aquela que está atrás das grades dos nossos dentes. E a gente luta contra tantos pecados, mas o mais difícil é controlar esse músculo incansável. Eu aprendi com a Joana que o único músculo do corpo que não cansa é a língua. Qualquer músculo que você utilizar, ele se desgasta, ele cansa, mas a língua você pode falar 24 horas, ela não cansa. E é difícil de domar. E um cavalo, se não for domado, ele pode disparar. Um navio, se não for controlado, ele pode naufragar. E tanto o cavalo disparado quanto o navio que está afundando podem causar sérios danos às pessoas, ferir as pessoas e até causar a morte das pessoas. Da mesma forma, uma língua não controlada pode ferir e matar pessoas. Pode machucar muitas pessoas. Imagine a situação, um juiz que não analisou corretamente o processo e na hora de proferir a condenação de um réu, ele então pode, nas suas palavras, estabelecer o destino daquela pessoa. Se ele for inocente, poderá ser julgado e condenado a muitos anos de prisão, mudando profundamente a sua vida. Se ele for culpado e o juiz proferir uma palavra de liberdade a ele, ou considerá-lo inocente,
ele poderá não pagar pelos crimes que cometeu. Um pai e uma mãe, com o uso de suas palavras, um simples sim ou não, pode mudar drasticamente o comportamento dos filhos. Um pai e uma mãe que sempre diz sim, porque não quer contrariar os filhos, tudo bem, sim, o tempo todo, instruindo a criança sempre com faça mesmo, sim, ok, tudo bem, pode mudar, transformando essa criança em um adulto incapaz de lidar com as demandas da vida. Mas um pai e uma mãe impositivo, rígido, duro demais, que maltrata os filhos, que amaldiçoa os filhos, que dá bronca sem necessidade, que age severamente em suas disciplinas, também pode magoar profundamente uma criança ao ponto de ter ali em casa depois um adulto rancoroso, cheio de traumas. O marido, áspero em suas palavras, não consegue receber a afeição e o carinho de uma esposa. Qual mulher vai demonstrar carinho ao marido que o tempo todo lhe xinga, grita, maltrata? Qual homem que se sente confortável ao lado de uma mulher que está sempre reclamando de tudo e de todos? Chega em casa, cansado do trabalho, já ouviu o chefe falando na cabeça dele, teve problema na linha de produção, a vida não está fácil, a saúde está abalada, cheio de contas para pagar, as coisas não andam bem, os filhos dando problema. Quando ele chega em casa, a primeira coisa que ele escuta a esposa falando é: que vida é essa? Nós não temos nada, você é incompetente, marido de fulano é melhor, olha o nosso vizinho, olha, porque o jardim do outro, a grama é sempre mais verde. Quem consegue conviver dessa maneira? Tiago está nos instruindo a controlar a nossa língua, porque ela tem um grande poder de destruir reputações e, ao mesmo tempo, ela tem a capacidade de orientar e motivar as pessoas. Com a sua linguagem, você pode promover mudanças profundas na sua história e da sua família. Filhos devidamente orientados à luz da palavra de Deus e que são motivados pelos pais. Imagine você, seu filho e a sua filha enfrentando algum tipo de dificuldade no aprendizado, na solução de algum tipo de problema, e você se posiciona de forma a cooperar com o seu desenvolvimento. Você não vai chegar para os seus filhos e vai dizer assim: você é incompetente, você é burro, você é um imbecil, você é uma menina atrapalhada, atrasada. Nenhum pai e mãe que faz isso terá filhos abençoados. Mas o pai e a mãe que diz assim: filho, filha, a vida é difícil. Eu também tive dificuldades para aprender na escola. Eu também encontro dificuldades para me qualificar para o mercado de trabalho. Mas tenha paciência, o pai está aqui, a mãe está aqui para te ajudar. Juntos nós vamos vencer e vamos superar as dificuldades. Por mais que esses filhos enfrentem dificuldades, eles sentem o aconchego dos pais, o acolhimento do lar. Isso é a melhor coisa que existe. Filhos assim procurarão sempre conversar com os seus pais nos dilemas e nas dificuldades que enfrentam na vida. Tanto é que o momento em que nós mais nos distanciamos dos nossos filhos é na adolescência. São nas crises andrógenas, quando aflora a sexualidade, quando a menina passa a ser moça e encontra dificuldades para conversar com o pai sobre a sua sexualidade. E tem dificuldade, por exemplo, para dizer para o pai que está começando a olhar para os meninos e pensando na possibilidade de namorar, porque na cabeça dela o pai vai dizer assim: eu arrebento você se você vier com essa história. Um pai duro, ditador, dominador, que não sabe conversar e dizer: filha, primeiro, graças a Deus que você tem atração pelo sexo oposto, isso já é uma grande bênção. Já é um presente de Deus para um pai. E aí você vai instruir à luz da palavra de Deus. Olha, tudo tem um tempo certo, um momento certo. Vai chegar o seu momento e eu quero que isso aconteça. Isso é bom. Ou um filho que, encontrando dificuldades, não consegue conversar com o pai ou com a mãe porque acha que o pai ou a mãe não vai compreendê-lo. E sabe o que eles fazem? Eles se trancam nos quartos e ficam no celular. Isso acontece não só com os adolescentes, não só com as crianças, isso acontece com os adultos. Os homens entram em crises e, ao invés de compartilhar com a esposa que está sem dinheiro,
que não vai conseguir pagar o cartão de crédito, que está devendo no banco, eles escondem. E a mulher acha que está tudo bem, até que ela descobre que ela mora numa região vulcânica e que a qualquer momento vai entrar em erupção e todo mundo vai se queimar e morrer queimado. Porque o homem esconde por orgulho, por ego inflado. Ao invés de procurar e compartilhar suas dificuldades e ser honesto com a família. Eu tenho aprendido isso. Não dá? Não dá. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas não dá. Nós planejamos viajar em janeiro de 2023, fazer uma viagem até o sul. E eu cheguei até a compartilhar com alguns irmãos. E estou sendo vítima do poder da minha língua. Porque eu disse para alguns irmãos e eles disseram para mim assim, olha que privilégio, vai de carro até Porto Alegre. E eu preciso falar para você, irmão, eu não vou. Porque eu não vou ter dinheiro para ir. E nós sentamos e então mudamos os planos para uma coisa mais simples. Adianta eu levar isso para frente e começar a fazer tudo e dívidas para o futuro, para quando a gente voltar da viagem não ter dinheiro para comer? Claro que não. E os homens fazem isso e quando ficam aflitos, recorrem à pornografia. Há um alto índice de pornografia entre homens casados, exatamente porque eles procuram aliviar as suas tensões, porque eles não resolvem as questões dentro da própria casa. As mulheres sofrem com isso. As mulheres se perdem porque não conseguem espaço para compartilhar suas dificuldades dentro de casa. E agora, no contexto da igreja, quantos irmãos que estão no nosso meio e entre dezenas de pessoas se sentem sozinhos, porque optaram por viver afastados da convivência comunitária. Até participam do domingo, mas a vida não se abre para a comunidade. Se você não permitir que a igreja te conheça, você nunca vai conhecer ninguém aqui. Você não pode se fechar sem que os outros saibam quem você realmente é. Nós precisamos conhecer os nossos irmãos. Como diz o pastor Marcos Granconato, da Igreja Batista Redenção, de vez em quando, eu desço do púlpito, chego para um irmão e digo assim, irmão, você é bode ou você é ovelha? E ele responde para mim, sou ovelha, então faz bé. Às vezes a gente precisa se aproximar das pessoas para sentir se realmente elas estão entendendo o Evangelho. Vejam, segundo, a língua tem o poder de destruir, não só de dirigir, mas de destruir. Agora ele vai usar o fogo e o animal peçonhento, versos 5 ao 8. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Você já teve a experiência de viajar para algum lugar e você está na rodovia, de repente você olha e vê aquele incêndio e você descobre depois na reportagem que alguém decidiu jogar uma bituca de cigarro pela janela do carro. E estava tudo seco e o mato e pegou fogo. O que Tiago está dizendo é que uma pequena faísca, um foguinho de nada é capaz de incendiar toda uma floresta, todo um grande bosque. Assim a língua também é capaz de fazer um estrago enorme. É uma palavra dita com a cabeça quente, no momento inapropriado, de uma forma completamente errada, e você colhe as consequências para o resto da sua vida. Uma palavra que você falou que não deveria ter dito naquele momento, até poderia falar aquilo, mas não era o momento. Diz que o barro você não limpa enquanto está úmido o seu sapato, né? Quando você pisa no barro. Deixa secar e depois você lava. Às vezes a gente tem que fazer isso, permitir que aquele momento de raiva, de mágoa, de rancor, de sentimento de vingança, passa, esfria a cabeça, acalma o coração, pensa sobre o assunto e depois, no momento certo, no momento oportuno, você utiliza as palavras de maneira responsável e faz o que deve ser feito. Senão,
É como acender um pequeno fogo e você vai queimar uma floresta toda. E você vai sofrer as consequências disso. Provérbios capítulo 26, versículo 20 ao 21, diz assim: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Interessante isso, né? Se você não colocar lenha, o fogo apaga. E se não tiver gente que fica atiçando, que fica brigando, que fica provocando. Quando eu era menino e a gente queria ver briga, era assim, molecada é terrível, né? Aí um falava alguma coisa, o outro não se importava, eu chegava e falava: ô louco, chamou você de mulherzinha. Ah, mas também, deixa pra lá. Se eu pegar ele, eu arrebento. Aí eu chegava no outro e falava assim: falou que se pegar vai te arrebentar, hein? O quê? Falou isso? Então, não é assim que os meninos fazem? Ô louco, vai deixar quieto. Quando um ficava nervoso, falava assim: eu vou pegar você. Aí pronto, aí os outros: briga, briga. Quantos em festa de família não fazem isso? O cunhado falou alguma coisa, pronto. Aí vai lá a esposa e fala assim: você vai deixar falar isso comigo? Não, vai lá conversar com ele, olha que vergonha que eu passei. Não, mulher, deixa. Não, você tem que falar, você não é homem? Você vai deixar ele me ofender desse jeito? Aí acabou a festa. Quantas famílias estão divididas por causa disso? Porque fulano falou de você, fui na casa dele e falou que, olha, entre as irmãs, entre os irmãos, ou o pai e a mãe, você não ajuda, você não faz, você não é querido. E aí começa aquela briga, ou quando não na igreja. Bate lá na sua casa: ô irmão, vem me visitar, vim te visitar. E aí começa: você viu lá o que aconteceu no outro culto, lá o irmão? Não, o que foi? E aí começa a alimentar. E vai na outra casa: porque o fulano me falou. E uma coisa que me incomoda bastante: me disseram. Quem te disse? Eu não posso falar. Pelo amor de Deus, então não fala. Se você não pode falar a fonte, não compensa a notícia, porque você não fundamenta. Aí dá-se a impressão de que você está inventando a notícia. Porque se eu disser para você assim: olha, falaram isso de você, mas eu não posso dizer quem falou, você pode olhar para mim e dizer assim: e quem me garante que não é você que está falando isso, está usando o nome de um terceiro, que nem sequer existe, um anônimo? Então, fica ruim para você. Nós temos que tomar muito cuidado, porque é como um fogo. Às vezes a igreja, ela sente quando membros que gostam de espalhar informações falsas, de tacar fogo nos relacionamentos, a famosa fofoca, quando esses membros geralmente mudam, por exemplo, de cidade, saem da igreja, tem igrejas que percebem a harmonia e o amor entre os irmãos e dizem assim: nossa, como a igreja está diferente, a igreja está leve. Por quê? Porque aquelas pessoas que promoviam as contendas não estão mais entre eles. Isso é horrível, horrível. Tiago diz: irmãos, parem com isso, parem de falar mal uns dos outros. Provérbios 17, 27, Salomão diz assim: quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Como diz a Patrícia, a pior coisa que existe é discutir com alguém que tem crise de mansidão. Você já tentou discutir com uma pessoa assim? A pessoa não explode. E você: porque assim, assim, assim. Ok, tá bom, eu vou pensar a respeito. Não, mas você vai numa repartição pública ou vai num balcão de uma empresa, de um comércio, e você quer brigar com aquele funcionário ou com a pessoa que não está resolvendo o seu problema no hospital, e a atendente tranquilamente diz assim: me desculpa, mas é a burocracia do hospital e tem tanta gente na frente e você vai ter que aguardar. E você fica nervoso porque você diz assim: eu queria brigar, mas a pessoa não briga. Controle. O sereno de espírito é inteligente. Pessoa inteligente não fica discutindo. Você acha que é bonito você ficar discutindo no caixa do supermercado, discutindo na fila do banco, discutindo no farol, no trânsito? Só você acha que é bonito. As pessoas olham e te acham ridículo. Postura, as expressões. Tem gente que acha o máximo: eu sou assim mesmo, eu falo mesmo, eu dou de dedo mesmo. Aqui, Provérbios diz que quem não faz isso é inteligente. Então, quem faz, aí você deduz o que essa pessoa é. Provérbios 14, 29 diz: o longânimo é grande em entendimento,
mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. A pessoa longânima é aquela que, tendo um problema, por exemplo, bateu o carro, você já não desce xingando, seu barbeiro, vou te arrebentar. Não, esse exalta a loucura. Eu trabalhei para um dono de uma farmácia, um homem alto, forte, de uma voz que se impõe, e ele era conhecido porque era o nervosão da farmácia. E quantas vezes eu vi aquele homem batendo no balcão e ele falava, e as pessoas temiam porque ele era muito grande, tinha uma voz muito imponente. E um dia ele foi sair com um golzinho e ele bateu esse carro. O rapaz desceu do carro e ele começou a discutir, xingando o rapaz. O rapaz habilidoso deu um golpe nele. O soco que deu, ele caiu para trás, bateu a cabeça no meio-fio e morreu. O nervoso que exaltou a loucura. Que custava ter descido do carro? Falou, tá tudo bem com você? Não machucou? Ok. Porque a raiva, a explosão não vai fazer a pessoa pagar o seu veículo. Não vai arrumar dinheiro para aquela pessoa. Então é melhor paciência, tranquilidade e tentar resolver as coisas pelos meios corretos. O fogo começa bem pequeno, ele se espalha, gera calor e, por fim, ele contamina todo o ambiente. O lugar que passa por um incêndio, você olha, só tem escombros, madeira queimada, tijolo, aquela fumaça saindo dos escombros, um cheiro terrível de incêndio. A imagem é de destruição, desolação, e você fica tão impactado com aquilo e você diz assim, aqui é impossível que pessoas morem. Já viu uma casa depois de um grande incêndio? Só ruínas. O fogo da língua pode causar uma grande destruição numa igreja. Igrejas podem ser o espelho de um grande incêndio. Você entrar numa igreja e você olha para as pessoas destruídas, você diz assim, nossa, aqui deve ser terrível. Porque pessoas espalharam o fogo. Portanto, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. No verso 7 e 8, ele diz assim, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um animal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Você já viu aquela imagem da pessoa fofoqueira que ela tem uma língua como de cobra? É a imagem mais comum. Coloca lá, fofoca no Google e clique em imagens. Vai aparecer uma boca com a língua de cobra. Eu acho que a fonte da inspiração esteja nessa passagem aqui. Porque a ideia da língua de um animal peçonhento. O que é que uma cobra faz? A cobra analisa a sua presa. Ela vai atrás da sua presa. Ela se prepara para o bote. E quando ela destila o veneno com a sua mordida, ela aguarda a presa entrar em colapso e morrer. A pessoa que não tem domínio na sua língua, ela faz exatamente a mesma coisa. Ela procura e identifica uma possível presa. Fulano é muito emotivo, eu vou jogar um veneno aí. Ou então uma inveja. Eu quero separar duas pessoas que têm uma amizade muito bonita. Eu gostaria de fazer parte daquela amizade, mas não sou aceito, então eu vou separar aquelas pessoas. E a língua cheia de peçonha, cheia de veneno, é aquela língua que se aproxima, joga um veneno, destila o veneno, e aí com o passar do tempo, aquela pessoa envenenada vai nutrindo aquele veneno, e aquele veneno vai tomando o corpo, vai tomando todo o seu corpo, a toxina vai se espalhando, até que aquela pessoa morre nos seus relacionamentos. Existem pessoas que estão desanimadas, frustradas, angustiadas, desanimadas, porque foram vítimas de outras que agem como um animal peçonhento, que intencionalmente procurou sua presa, envenenou a sua presa para que ela então pudesse morrer. Isso é capaz de matar uma família inteira. Membros de uma família são capazes de separar irmãos e até mesmo pai e mãe. Tem filho e filha que envenenam o relacionamento dos pais. Tem mãe que envenena o relacionamento dos filhos com o marido dela. Tem homem que envenena o relacionamento entre os irmãos.
por palavras que não deveriam ser proferidas. Olha, o próprio Jacó passou por isso com relação a José. Os irmãos tinham inveja e ficaram profundamente magoados, embora havia um propósito divino e eles são culpados pelo que fizeram, mas eles percebiam o trato diferenciado de José. Então nós temos que tomar bastante cuidado. Terceiro, a língua tem o poder do prazer, não só de dirigir, não só de destruir, mas tem o poder do prazer. E aqui ele vai usar a imagem de uma fonte e de uma árvore, versículo 9 ao 12. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amarga? É possível que de uma mesma fonte nós tenhamos água doce e água amarga? Qual é o objetivo da fonte? Não é fornecer água fresca para nós, para nossa sobrevivência? A água que nós usamos não só para beber, mas para cozinhar, para lavar, para cultivar a terra e para tantas outras coisas. Da mesma forma, irmãos, da mesma forma que a água gera vida ou condições para a existência, a língua também deve gerar vida entre nós e condições de boa convivência. Nós devemos cuidar, devemos zelar pela forma como nós tratamos uns aos outros. Um animal feroz pode ser domado. Uma língua peçonhenta também deve ser domada. Uma fonte contaminada pode ser tratada. Uma língua maldizente também deve ser tratada. Por isso, Tiago nos dá essas orientações. E essa comparação com a água, há pelo menos 3 provérbios que eu acho interessante. Provérbios 18:4 diz assim: águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Provérbios 10:11, a boca do justo é manancial de vida. Provérbios 13:14, o ensino do sábio é fonte de vida para que se evitem os laços da morte. Você já foi num lugar que tem uma mina de água, que jorra água fresca? Lá em Dayatuba tem um lugar onde o meu sogro vai encher os galões de água mineral. E esse tempo atrás eu estive lá e falou: Luizinho, coloca no porta-malas do carro, tinha uns 4 galões e nós fomos. E é a coisa mais gostosa, água fresquinha. E está ali. Várias pessoas pegando naquela fonte. Você via a alegria das pessoas num dia ensolarado, de calor. As pessoas usufruindo daquela benesse divina. Deus deu uma fonte para eles. Quando você encontra alguém com palavras de sabedoria que jorram para a vida eterna, é a coisa mais gostosa que existe. Você senta ao lado de alguém que fala palavras de sabedoria. Você se sente como alguém sentado à beira de uma cachoeira. Você já fez isso? E você fica vendo aquela água que não acaba nunca, aquela coisa gostosa, você se refrescando. Assim é a boca de um sábio, como fonte de vida, para que se evitem os laços da morte. Você sai da presença de alguém que tem os lábios jorrando para a vida eterna. Você então sai com decisões corretas em sua vida. Agora, se você escuta pessoas que destilam veneno, você sai dali para a sua sepultura. Versículo 12, para a gente concluir. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco, pode uma fonte dar água salgada e doce. A imagem das árvores aqui na Bíblia, elas sempre tinham importância vital, oferecendo não somente abrigo, mas também alimento. As árvores eram vistas como fornecendo abrigo, proteção. Imagina na Palestina, aquele calor terrível, aquele sol causticante, você cansado e de repente uma árvore, uma figueira, uma sombra agradável. Ou você com fome, de repente você encontra uma figueira e você colhe os figos, ou uma videira e você colhe as uvas. E aí, meus irmãos, essa imagem aqui é de abrigo e de alimentação.
quando nós compartilhamos palavras de vida eterna, quando nós compartilhamos a palavra de Deus e somos devidamente instruídos, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos oferecendo às pessoas proteção e abrigo da ira vindoura. Nós estamos dando às pessoas água para tirar a sede. Estamos fornecendo pão para matar a fome. Então, que sejam os nossos lábios como essa árvore que produz segundo a sua espécie. Se a boca de um cristão, como pode sair palavras de maldição, palavras de baixo calão, murmuração, reclamação o tempo todo? Não é possível, porque não há azeitonas na figueira. Na boca de um crente não pode sair água amarga, porque é uma fonte de água doce. Se nós estivermos arraigados no Senhor, as nossas palavras serão sempre fruto da nossa comunhão com Ele. A fim de termos uma língua aprazível, é preciso que nós tenhamos um encontro diário com o nosso Deus. Uma árvore, ela é bem nutrida se ela tiver as raízes bem fincadas no solo. Se você quer produzir frutos que glorifiquem a Deus, é necessário que você esteja bem enraizado em sua palavra. Quanto mais conhecimento da palavra, melhor é o seu relacionamento com Deus e com o seu semelhante. Então, Tiago agora faz uma advertência. Olha, da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água, e da mesma árvore não pode produzir dois tipos de frutos. A natureza reproduz segundo a sua espécie. É muito fácil para nós virmos à igreja, sentarmos no banco, cantarmos um hino durante o culto, ouvir a palavra, e os nossos lábios abençoam, engrandecem a Deus, e cantamos como vem, ó Rei dos Reis, ao trino e excelso Deus. Junto aos anjos nós dizemos amém, e quando a gente entra no carro começa a discussão e chega em casa, está todo mundo descabelado, roupa torta, porque teve até tapa dentro do carro. Que tipo de cristianismo é esse? Acabou de louvar a Deus na igreja e já entrou no carro xingando. Cala a boca. Para com isso, desgraça. Tem gente que é assim. Uma vez, estava com um pastor no carro e o filho dele pequenininho, e as crianças são assim. As crianças exageram às vezes porque é natural, é da formação delas. As crianças gritam, as crianças choram, as crianças querem andar. Todos nós fomos criança, é bobeira nossa nos incomodarmos porque uma criança quer andar. Você foi assim. Ou você nasceu adulto. Ou você nasceu intelectual. Ou você nasceu e disse ao médico, obrigado pelo trabalho feito, pode deixar que daqui para frente eu tomo meu banho e me resolvo. Não existe isso. Eu não sei por que as pessoas são tão impacientes. E eu lembro que esse pastor, um filho pequenininho, esse menino começou a fazer muita bagunça, e ele falava, fica quieto, fica quieto, fica quieto. E o menino, agora já um rapazão, mas ele era tão peralta que o pastor virou e pegou no pescoço. Menino, eu disse, pastor, pelo amor de Deus. Se não enforca, se a gente não controlar os nossos impulsos, se você não controlar a força do seu braço. Tem mulher que tem medo do marido nervoso. Acha que senão ele vai me dar um soco. Não vai me pegar pelo cabelo, vai me jogar no chão. E tem mulher que é agressiva também. Dependendo do que o marido falar, é capaz de arranhar. Partir para cima. Então, como pode de uma mesma fonte jorrar água amarga e água doce? É impossível, Tiago está dizendo. Deus tem que encher o nosso coração com a sua palavra. E aí, irmãos, com a vida sujeita ao Espírito Santo, vai jorrar para a vida. Vai jorrar para a vida eterna. Vão te provocar, vão xingar você, e você vai proferir palavras de bênção. Por quê? Porque do pior castigo Deus já te livrou. Não se importe com as pessoas que não te aceitam ou que te criticam. Abençoe essas pessoas. Fale bem dessas pessoas. Não estou dizendo que você tem que ser bobo ou boba.
É claro que existem pessoas que precisam ser corrigidas, as verdades devem ser ditas, mas não entra nesse campo da briga de se rebaixar. Porque quando você faz isso, você se coloca no mesmo nível de quem está te ofendendo. Então seja diferente. Tenha atitudes diferentes, para que as pessoas que estão à sua volta, testemunhando o seu comportamento, olhem e percebam e digam: só pode ser crente mesmo para agir dessa forma, porque se fosse eu tinha feito diferente. Mas crente é crente. Crente tem o Espírito Santo. E aqui não é temperamento, não caia nessa ladainha de sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Isso não existe. Isso é invenção da mitologia grega. E depois foi aperfeiçoado pela psicologia freudiana. O embasamento disso está nos fluidos do corpo. Agora, o que a Bíblia diz são os frutos do Espírito. Domínio próprio. Se alguém me xingar e falar eu sou sanguíneo, fala, cria vergonha na sua cara, porque você não é sanguíneo, não. Eu lembro de uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, essa é meio fleumático, né? Para com isso. Sou crente. E a Bíblia diz o que eu tenho que fazer. Você acha que eu nunca fico nervoso? E quando a gente não tem o domínio próprio, que é fruto do Espírito, a gente faz besteira. Portanto, meus irmãos, o que nós cometemos são atos pecaminosos. E isso não tem a ver com a nossa personalidade ou temperamento, isso tem a ver com o pecado que habita em nós. Então nós precisamos levar a mente cativa a Cristo, dominar a língua para dominar o corpo e nos tornarmos maduros espiritualmente. Concluindo, permitam-me encerrar essa mensagem com algumas palavras que podem ajudar você, podem mudar a sua vida e mostrar para que você tenha um coração mais sincero, para que você consiga melhorar os seus relacionamentos. Use as palavras por favor e obrigado. Palavras tão simples, mas usando a palavra por favor, obrigado, você trata as pessoas como gente, não como coisas. Muitos não fazem isso. Agradeça a bondade, peça perdão quando você estiver errado, olhe para sua esposa, olhe para os seus filhos, perdoa o pai. Meu amor, me perdoa. Irmão, irmã, me perdoa. Eu falei sem pensar, não deveria ter feito isso. Peça desculpas, agradeça, peça perdão. Agora, diga, eu amo você. Tem gente que só olha isso para o lado romântico. Se alguém for tocado por essas palavras, o seu relacionamento com essa pessoa muda completamente. Você dizer assim para a pessoa, meu irmão, eu amo você. Posso, talvez, não estar muito presente na sua vida, mas eu gostaria que você soubesse que eu amo você, que eu oro por você e que eu fico preocupado quando sei das suas dificuldades, quando sei das suas lutas. Eu também me incomodo com isso e eu tenho pedido ao Senhor para cuidar de você, porque isso é importante. Porque às vezes, irmãos, a gente acha que tem que ser amado, mas não ama ninguém. E nós fazemos exatamente o contrário, a gente fica, ninguém me visita, ninguém fala comigo, ninguém gosta de mim, mas eu não faço nada. Não pode, nós precisamos, porque isso é recíproco, à medida em que eu faço, eu recebo. E por fim, diga às pessoas que você está orando por elas, mais do que falar de Deus para as pessoas, deixe as pessoas saberem que você está falando delas para Deus. Quando alguém ouve você dizendo assim, olha, eu estou orando para que tudo dê certo no seu trabalho. Eu estou orando para que Deus restaure sua família. Eu estou orando para que você seja curado dessa enfermidade. Irmãos, isso tem um poder tão grande. É tão gostoso você saber que existem pessoas que oram por você. Às vezes eu recebo mensagem no meu zap. Pastor, tenho orado por você, tenho orado pela sua família, tenho orado pela igreja, tenho orado pelo que Deus está fazendo, tenho orado para Deus te sustentar, tenho orado para Deus dar os recursos para que você possa se manter, tenho orado para que você continue firme, tenho orado para que você não desanime. Isso é muito bom. Nós nos sentimos acolhidos, amados. Deus pode usar a sua língua para orientar pessoas pelos caminhos da vida. Amém? Dediquemos então...